Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E como prometido, hoje eu vim trazer para vocês como eu monto recheio os meus bolos, como eu faço o corte e recheio os meus bolos. Esse vídeo tá bastante legal, gente, então fica até o final desse vídeo para vocês verem com detalhes como que eu faço, né, a montagem dos meus bolos para poder estar aplicando o meu chantilly. Então eu tenho aí 2 bolos de massa manteigada feita com chocolate 55% cacau. Eu tenho 2 massas, então eu vou cortar cada uma massa em 3 discos, tá? Então eu venho cortando aí, fazendo o corte em toda a lateral do meu bolo, depois eu afundo mais um pouquinho a faca, né, para poder fazer o corte do meio do meu bolo. Vídeo eu vou estar trazendo para vocês também como eu fiz o recheio de mousse, né, para poder estar aplicando no meu bolo. Esse bolo foi um bolo de 18 centímetros de diâmetro, ele vai ficar aproximadamente com 16 centímetros de altura. E esse bolo foi aqui para casa mesmo, tá, pessoal? Esse bolo foi o bolo de aniversário do meu filho. Em breve eu vou estar postando aqui a decoração para vocês, de como eu fiz a decoração desse bolo para vocês. Foi bastante complicado, uma técnica nova, foi bastante complicado de fazer a decoração, mas no final deu tudo certo. Mas o vídeo da decoração desse bolo eu vou estar postando, tá bem legal, tá? É uma técnica nova, eu não sabia fazer ainda, então assim, foi um pouquinho complicado de fazer, mas em breve eu vou estar trazendo. Então eu cortei aí, né, o meu primeiro bolo, deu 3 discos de massa. Já venho aí cortando o meu segundo bolo também em 3 discos de massa. Aproximadamente, gente, com um dedo de largura, tá? Então, eu corto primeiro a parte de baixo do fundo, né, do meu bolo. Depois eu venho pro meio do meu bolo. Aí vai ficar aí com 3 fatias de disco de massa. Bem suave, eu tô fazendo com a faquinha de serra mesmo, que eu uso para dentro de casa, tá? Para vocês poderem ver, né? Eu não uso aqui o nivelador, eu faço dessa forma mesmo, para vocês poderem também tá fazendo aí na casa de vocês, que dá para usar, né, com o que vocês tiverem em casa. Então eu venho cortando com a faquinha de serra mesmo. Tento cortar aí o mais retinho possível. Gente, se vocês, quando vocês forem fazer o corte do bolo de vocês para poder estar aplicando o recheio, se vocês começarem lá em cima e terminar lá embaixo, o que vai acontecer? Quando vocês forem colocar o recheio no bolo de vocês, vai ficar uma parte lá em cima e outra lá embaixo. Isso pode tombar o bolo de vocês. Então vocês tentam cortar, fazer o corte, né, do disco do bolo de vocês o mais retinho possível, tá? Então eu venho aí, essa caldinha é uma caldinha de leite, é uma caldinha não, né? Eu tô aplicando aí no meu bolo para molhar o meu bolo leite. Geralmente eu uso leite condensado com leite, mas quando a massa, ela é massa de chocolate, eu aplico somente o leite, tá? Então aí eu vou começar já a montar o meu bolo, né? Eu tô mostrando aí para vocês, esse é um recheio um recheio base. É o recheio base que eu faço aqui em todos os meus bolos, né? Que é uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e 2 colheres de manteiga. Esse bolo vai ser uma mousse de maracujá. Eu tenho ali uma caldinha de maracujá feita com a polpa do maracujá e 2 colherzinhas de açúcar. Coloco no fogo, perdão, até o caldo ficar bem transparente. Tá? Esse recheio é um recheio eu vou fazer ele com Tang ou Frisco, tá? Vocês podem usar um dos dois. Eu não uso outra marca, porque uma outra marca fica muito doce, né? E não fica com gostinho da fruta. Então, essas duas marcas são o sabor que eu acho que fica mais parecido, tá? Então, eu tenho um recheio base, coloquei um pouquinho de leite condensado, coloquei um pacotinho e meio de suco, né, de refresco, de maracujá, e venho aí com o meu recheio base. Esse bolo vai ter 5 camadas de recheio, então eu coloco ali 5 colheradas bem cheia, bem generosa, né, do meu recheio base. Em breve eu vou estar trazendo também esse vídeo do recheio base para vocês, tá? Então eu começo ali, faço essa misturinha, gente. Esse recheio fica divino, ele fica maravilhoso. Ele tem muita saída aqui pra gente, tá? Lembrando que eu não trabalho com a fruta quando é para os clientes, tá?
é opcional, é só quando o cliente pede. Aí eu faço um acréscimo no valor do bolo, recheio sendo de fruta, ou de morango, ou de maracujá, ou de limão. A massa de chocolate também entra um acréscimo, tá bom? Mas é um acréscimo assim bem pequenininho, é só mesmo para tirar o valor, né, do materialzinho que a gente gasta a mais. Então eu coloquei aí nesse bolo um pouquinho de calda, bati o meu chantilly bem firme, bem poroso. Então aí, como o meu bolo vai ter 5 camadas de recheio, eu coloquei 5 camadas de recheio base, né? Voltando à receita, coloquei um pacotinho e meio de refresco, 2 colheres de... Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. 2 colheres de leite condensado e agora eu tô colocando aí 3 colheres de chantilly bem batido, para ficar aquela mousse bem bonita, bem firme, tá? O chantilly precisa estar bem batido. Todos os ingredientes que eu estou usando para fazer esse recheio, gente, inclusive o bolo, eles têm que estar gelado, tá? Ele não pode estar quente. Você não pode tirar a caldinha ali do fogo, mesmo estando morna, você não pode acrescentar tanto no bolo quanto nesse recheio, porque ele é a base de chantilly, né? E chantilly ele precisa ser bem gelado. Eu faço aí essa misturinha, misturo bem. Eu vou experimentar, gente. Eu não tô mostrando aí, mas eu peguei uma colherzinha, eu experimentei para ver se o sabor não tava muito forte. Se o sabor, vocês experimentam. Se o sabor tiver muito forte, vocês acrescentam mais um pouquinho de chantilly, tá? Para deixar o saborzinho mais suave. Esse é um recheio de maracujá, então ele realmente é forte. E se você não experimentar, não fizer essa dosagem do experimento, vai ficar muito forte no seu bolo. Então eu molhei aí o meu bolo, venho aplicando suave, coloco 2 colheradas, né, do meu recheio de mousse de maracujá e venho com a segunda camada, né, a segunda fatia do meu bolo ali, meu segundo disco de massa. Volta ao mesmo processo, gente, vai ter 5 camadas, mas é o mesmo processo. Molho o meu bolo, umedeço bastante o meu bolo. Essa massa de chocolate é uma massa que ela fica um pouco mais firme, tá? Mais firme do que a massa de baunilha. A massa de baunilha a gente já tem receitinha aqui no canal. E essa massa ela fica um pouquinho mais firme. Em breve eu vou estar trazendo a receitinha dessa massa para vocês. Mas fica uma massa bem molhadinha, bem úmida. No final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí eu partindo, né, o bolo do meu filho. Mas a decoração eu vou trazer depois. Coloco aí essa caldinha de maracujá por cima, gente, olha que coisa linda. Ah, meu Deus, é de dar água na boca, né? Ó, só de fazer esse vídeo, já tô sentindo saudade de comer esse bolo, tá? Esse vídeo tá sendo... tô falando aqui, né, fazendo a montagem desse vídeo, só deu pra fazer hoje. Hoje já é segunda, esse bolo foi feito no sábado. Não sobrou, gente, nenhum pedacinho. Era mesmo assim para dentro de casa mesmo, eu não ia fazer festa, a gente ia sair, né? Então, assim, o bolo ficou bem saboroso, ficou uma delícia. Eu vou trazer aí para vocês. E já tô com a saudade danada de comer esse bolo novamente. Em breve eu vou estar trazendo aqui de novo, vou fazer novamente, porque ele ficou realmente muito gostoso. Então, o processo é o mesmo. Você bota o disco de massa, você coloca o recheio, coloca... né, deixa ele bem molhadinho, coloca a caldinha da sua preferência, o recheio também da sua preferência, tá? Esse que eu tô trazendo aqui é o de maracujá. E, gente, já ia me esquecendo, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Compartilha aí essa receitinha do recheio, né? Pra quem gosta daquele recheio gostoso de maracujá. Compartilha aí, marca aí nos comentários. Gente, se eu esqueci de falar alguma coisa que também que eu falo demais, acabo esquecendo de falar outras coisas, vocês comentam lá, deixa a dúvida de vocês, tá bom? Então aí já tá meus 6 discos de massa, molho a parte de cima do meu bolo e agora eu vou começar o processo de prensagem. Então eu tenho aí um acetato 15 centímetros de diâmetro. Acredito eu, gente, que vocês conseguem encontrar esse acetato em qualquer casa de festa, tá? Hoje em dia eu acho que não é difícil de achar. Antigamente a gente fazia, né, dentro dos tabuleiros, mesmo montava ele ali dentro dos tabuleiros, mas hoje
Eu acho que assim o bolo fica mais alto, o bolo fica mais estruturado. Então, hoje em dia eu faço dessa forma, tá? Faço a medição ali do meu acetato, corto sobrando aproximadamente 2 dedinhos, acomodo ele bem certinho no meu bolo, vou tirando aí toda a minha bagunça, né, que eu sou bastante bagunceira. Acomodo ele ali bem certinho no meu bolo e passo a fita durex, a fita adesiva. A fita adesiva eu compro dessa que é mais larga, tá, gente? Porque pra mim facilita bastante do que aquelas bem fininhas, senão eu vou ter que colocar mais quantidade de fita. E esse acetato, gente, usou, é só lavar, né? E você já tem um acetato aí na mesma medida do seu bolo. Não precisa estar comprando muito acetato ou usando e jogando fora, porque higienizando dá para reutilizar. Aí eu venho com a fita adesiva, agora eu vou colocar um plástico desses de feira mesmo. A gente coloca um plástico na parte de cima e venha apertando levemente, tá, gente? É só para unir. Cuidado para vocês não apertarem demais a parte de cima do seu bolo, o topo do seu bolo, para esse durex não soltar, esse bolo não estofar e nada disso. Então, você dá uma leve apertada mesmo, acomodada no acetato e uma leve apertada na parte de cima, só mesmo para o recheio se alinhar, né? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Esse bolo, gente, ele precisa de descanso, no mínimo 24 horas de descanso dentro da geladeira, tá bom? Você apoia aí, você aperta direitinho, mas esse bolo ele precisa de descanso. Eu faço todos os meus bolos com descanso, tá? Eu faço de um dia para o outro, faço todo esse processo de massa, de recheio, de tudo, coloco na geladeira e monto no dia seguinte, tá? Então, esse bolo eu fiz no dia 19/8 e vou montar ele no dia 20, aí era por volta de 2 horas da tarde. Vou montar ele no dia 20, no dia 20 que eu montei ele, foi no sábado do dia 20, eu montei ele já era 5 horas da tarde, entre 5 e 6 horas mais ou menos, né, que eu fiz a decoração do bolo. Venho ajustando. Coloco aí esse elásticozinho aí, né, para poder estar prendendo, tá firmando, né, mais um pouquinho e ele vai para a geladeira, né, porque eu vou estar decorando ele no dia seguinte. Gente, esse vídeo ficou muito bacana, muito sensacional. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Espero muito que vocês tenham gostado. Também vou estar trazendo para vocês um vídeo de como eu faço o corte dos meus bolos altos, né? Eu já tenho vídeo dele em outras redes sociais de como eu faço o corte, mas em breve eu vou estar trazendo aqui para vocês também, tá? Olha, gente, esse bolo ficou simplesmente sensacional, né? De dar água na boca. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.